Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo às quartas-feiras do nosso Evangelho no Lar, dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, hoje lendo o capítulo 536 a 537 com o Fábio e de 538 a 540 com o Sérgio. Pedimos a Jesus neste momento a orientação necessária para que possamos entender, compreender um pouco mais as lições que serão feitas e assim absorver da melhor maneira possível o conteúdo que temos a certeza de grande valia para o nosso espírito, para a nossa evolução espiritual, para o entendimento fraterno, para a nossa vida, para o nosso conhecimento universal. E neste momento, então, pedimos a Jesus que nos ampare e nos proteja, para que possamos continuar firmes nos nossos propósitos. Que Deus nos ampare e nos ajude e nos proteja hoje e sempre. Muito obrigado. Olá, amigos. Tudo bem? Mais uma vez dando sequência aqui ao nosso estudo do Evangelho no Lar. Hoje a gente vai ver o capítulo Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. E nós vamos acompanhar aqui as perguntas número 536 e 537 de O Livro dos Espíritos. Pois bem, questão número 536. Os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou bem têm um fim providencial. Então, ou seja, as tempestades, os terremotos, os furacões, né? Que Kardec está perguntando. Resposta dos Espíritos. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus, ou seja, mesmo esses grandes fenômenos climáticos e geológicos têm uma razão de ser e não acontecem sem a autorização de Deus, digamos, ou sem a vontade de Deus, não estão fora da lei ou à margem da lei. Todos são presididos, digamos. E aqui subpergunta, né? Uma pergunta dentro da pergunta. Esses fenômenos têm sempre o homem por objeto? Resposta. Algumas vezes eles têm uma razão de ser direta para o homem, mas frequentemente também não têm outro objeto senão o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. A gente acompanha na literatura espírita que, por exemplo, as grandes tempestades servem para limpar um pouco da atmosfera, mas na parte espiritual, na parte dos miasmas mentais, no lixo mental que a gente produz, que é a maior poluição do planeta Terra hoje, segundo essas mesmas informações. Outra coisa, a espiritualidade também nos assevera de que os terremotos vão servindo para aos poucos ir modelando o planeta ou embelezando o planeta em algumas situações. Né? Seguindo, ainda Kardec continua perguntando dentro da pergunta 536. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, como a gente viu desde a pergunta número 1, né? Que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los, ou seja, se não são alguns espíritos específicos que exercem vontade sobre os elementos, né? Resposta. Mas é evidente. Isso não pode ser de outra forma. Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Deus tem os seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Então eles estão confirmando aqui que é assim que funciona. Existem espíritos responsáveis por ação direta sobre os fenômenos da natureza, sobre os elementos. Pergunta 537.
A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que eles olhavam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, alguns deuses, no caso da mitologia antiga, alguns espíritos, estariam encarregados dos ventos, outros encarregados dos raios, outros encarregados de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? Resposta: ela é tão pouco destituída de fundamento que está ainda bem abaixo da verdade. Aí Kardec continua perguntando: pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo seus fenômenos geológicos? Esses espíritos, resposta, esses espíritos não habitam positivamente a Terra, mas presidem e dirigem segundo suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e as compreendereis melhor. Então, Kardec pergunta: são espíritos quem cuida dos fenômenos geológicos, por exemplo, dos terremotos, necessariamente são espíritos que habitam o interior da Terra? E a espiritualidade responde que não necessariamente, né? E que mais para frente a gente teria mais acesso a outras informações. A gente tem que estar falando aí de quase 170 anos atrás, o Livro dos Espíritos, né? E aí, mais para frente, a gente vai ter, nas próximas perguntas, vocês vão ter mais explicações, mais esclarecimentos. Muito obrigado. Questão número 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? Resposta: que o serão ou que foram. Questão: esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Resposta: segundo seu papel mais ou menos material ou inteligente, alguns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Questão número 539. Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúne em massa? Resposta: em massas inumeráveis. Questão número 540. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Resposta: alguns sim, outros não. Eu faço uma comparação. Imagine essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Crês que nisso não há um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessário à harmonia geral? No entanto, esses não são senão animais da última ordem, que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Muito bem. Da mesma forma, os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro, mais tarde. Quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo, admirável lei da harmonia da qual vosso espírito limitado não pode ainda apanhar o conjunto. E assim, Senhor, nós agradecemos por mais esta oportunidade
de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome. Muito obrigado por tudo. Abençoai a todos aqueles que puderam estar presentes e que os nossos pensamentos possam ir nos lugares mais necessitados, que possamos sempre elevar em nosso coração um momento de harmonia em todos os lugares por onde andarmos, por onde passarmos, e que neste momento seja um momento de gratidão, um momento de agradecimento por tudo que temos, por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado por esses estudos, pedindo a Jesus que nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus.